A renovação de Fernando Diniz, ela foi muito importante nesse momento. Eu já abro com isso daqui porque esse é um vídeo de opinião e vídeo de opinião ele pode envelhecer mal, ele pode envelhecer muito bem. Eu sei muito bem disso, já lido aqui com o YouTube há mais de 5 anos. E nunca deixei de dar a minha opinião sobre algum assunto, quando eu tenho opinião, porque a gente também não precisa ter opinião formada já sobre tudo. Mas sobre a renovação de Fernando Diniz eu tenho uma opinião, e a opinião é de que ela tem 3 coisas ali importantes nela. A primeira delas, enquanto você vai apertando o like aqui embaixo, se você estiver gostando do vídeo, se inscrevendo aqui e deixando claro aqui que eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, colou? A primeira delas é o quão importante a sinalização para o momento do Fluminense. O Mário Bittencourt, presidente atual do Fluminense, ele assumiu em 2019 e ele conseguiu construir uma imagem, também com o discurso dele em entrevistas, de que ele não demite treinador. Se a gente faz um breve histórico de 2019 para cá, a partir do momento que ele assume, a gente vai ver basicamente sendo demitidos Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira, saindo do Fluminense. Acho que é mais fácil falar assim, né? Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado e Abel Braga. 5 treinadores saíram do Fluminense no período em que Mário Bittencourt é presidente do Fluminense. A questão é que, se você faz uma análise um pouquinho mais próxima desses 5, você vê que, de fato, o Mário Bittencourt só teve a vontade efetiva de mandar embora 2 treinadores. A gente está falando de Fernando Diniz, um treinador que é público e notório desde 2019, que quem quis mandar embora era o vice-presidente Celso Barros, que cuidava do futebol. O Mário Bittencourt não queria mandar embora. Assinou e mandou embora, mas quando a gente faz uma análise, ele não queria. Oswaldo de Oliveira, o Mário Bittencourt também não queria mandar embora pelo futebol apresentado. Mandou embora porque ele fez um gesto obsceno para a torcida. Ou seja, falando de bola e campo, futebol, não dá para botar na conta dele diretamente uma interrupção de trabalho. Dá para botar na conta do Oswaldo. O terceiro é Roger Machado. Esse sim. O Mário Bittencourt quis demitir o Roger Machado no final ali de agosto de 2021. O quarto treinador... eu pulei o Odair Hellmann, né? O Odair Hellmann saiu, mas esse pediu demissão. Fluminense e Mário Bittencourt não queriam mandar embora. E por último, Abel Braga, que talvez fosse esse segundo demitido ali pelo Fluminense. No final das contas, foi uma saída de comum acordo. Isso já foi contado por alguns, né, inclusive, de bastidores, de que o Paulo Angione senta para fazer uma reunião que culminaria do lado do Fluminense na demissão do Abel Braga, e o próprio Abel Braga pede demissão na reunião, falando que já entendia o momento, enfim, e foi uma reunião ali quase que muito mais fácil de se fazer, porque os dois já tinham essa vontade. Então, assim, não era do desejo do Fluminense, não era do desejo especificamente da gestão Mário Bittencourt interromper os trabalhos do Fernando Diniz em 2019, o Oswaldo de Oliveira em 2019, mas que eu discorde muito, e do Odair Hellmann em 2020. O do Roger e do Abel era o desejo do Fluminense. E isso, como eu falei, foi algo construído com o discurso. O Mário fala muito isso, que não quer demitir, não gosta de demitir treinador, mas foi algo que de fato ele conseguiu construir com atitudes também. O Fluminense de 2019 para cá, se a gente tirar ali esse momento conturbado ali os primeiros 6 meses, né, ali da gestão, que ele assume no meio, o Fluminense de 2020 para cá teve que conviver com 4 treinadores. Odair Hellmann, Roger Machado, Abel Braga e Fernando Diniz. E claro, o nosso quinto, Marcão, que é o cara que tá ali o tempo todo. Estabilidade. O Fluminense é um time estável. E acho que esse é o primeiro recado que se passa. Quando o Vojvoda ele foi muito sondado, recebeu propostas, acho que a mais agressiva de todas, a do Corinthians, ele sendo um argentino treinando Fortaleza, uma distância até geograficamente muito longe, ele recusou. E a imprensa paulista, que só consegue olhar o próprio umbigo, e aqui eu não estou criticando só a imprensa paulista, mas a imprensa mesmo, no geral, que normalmente só olha o seu próprio umbigo. Isso é um problema nosso. Disse que o Vojvoda era acomodado por não largar o Fortaleza e vir para o Corinthians. Bem, o Corinthians não é igual ao São Paulo, mas dá para a gente traçar aqui um paralelo. Quando o Thiago Carpini foi muito bem no ano passado no Juventude, ele foi contratado pelo São Paulo.
em 4 meses, o Thiago Carpini já estava demitido do São Paulo. Se o Vojvoda quisesse enriquecer fácil, pô, saía do Fortaleza, ia pro Corinthians, assinava com um super salário que o Corinthians ia topar, e aí na primeira questão conturbada era mandado embora e, não, e aí recebia aqueles milhões lá de rescisão e tava show na carreira. O Thiago Carpini quis isso, o Vojvoda não quis. E por que eu tô narrando toda essa história? Porque ao colocar esse tipo de projeto, esse tipo de imagem para o mercado, a gestão Mário Bittencourt e o Fluminense colocam o Fluminense como um time atrativo para os treinadores acertarem. Se o treinador não quer treinar de sacanagem, só ficar rico recebendo uma rescisão, se ele é um treinador mais sério, que é o que a gente como torcedor também gosta, esse treinador olha para o Fluminense como algo interessante. É um time que já teve momentos ruins, momentos bons, e em nenhum deles ali se cogitou. E é a demissão do treinador. E aí eu passo para o segundo ponto também, né? Falei que eram 3 pontos. O segundo ponto que essa renovação de contrato é um recado que o Fluminense passa para uma série de situações. Primeira delas, tá? É um recado que o Fluminense passa para o mercado. Esse primeiro ponto que eu falei. O Fluminense tem um ambiente de estabilidade. Olha só, o nosso treinador tem contrato até o final do ano que vem e a gente está renovando o contrato no momento em que ele está numa situação conturbada, porque aqui a gente acredita em projeto, é um recado para o mercado como um todo de futebol. É um recado para a torcida, e isso fica muito claro de que existem algumas pessoas de fato que querem e pedem em rede social ou até mesmo, né, na arquibancada a demissão do Fernando Diniz. Não acho que são muitos. Obviamente, se você pegar após uma derrota na arquibancada, muito mais gente vai querer do que após uma vitória. A gente sabe que o torcedor ele é muito volátil, né, de acordo com o resultado que acaba de acontecer. Mas isso passa um recado de que, olha só, a gente aqui internamente está fechado, o Diniz vai ficar. Então, a gente quer o teu apoio. É esse o recado que se passa. O Diniz vai ficar. Então, vai ser muito mais fácil você apoiar. Isso foi dito por algumas vezes na coletiva lá da renovação do Fernando Diniz. E dentro desse ponto dos recados, né, o terceiro recado ali que passa é um recado, e esse eu vou dizer que eu discordo um pouco. Já critiquei aqui a imprensa, agora vou falar de outro lado, né? O terceiro recado é um recado que eles passam para a imprensa. E aí eu preciso explicar. Quem já viu coletivas recentes do Fernando Diniz, principalmente, e nessa agora o Mário também falou, mas especificamente isso veio muito do Diniz, vê que ele acha realmente de que a imprensa molda muito as críticas que o torcedor faz. Eu não vou discordar aqui, porque obviamente eu sei da influência que uma palavra dita por um jornalista ou por alguém que tem público faz diferença, né? As pessoas consomem conteúdo aqui. Você está consumindo esse conteúdo aqui porque você quer saber a minha opinião. E por mais que a minha opinião não vá ser a única que você vai consumir, você obviamente leve em conta ela quando você está formando a sua opinião. Eu sei da responsabilidade que eu tenho disso. E nesse ponto eu até concordo com o Diniz. De fato, a imprensa, os influenciadores, eles têm essa arma na mão que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Eu não questiono isso, não. Num aumento também, aí é o outro lado, para um nível onde me botar num pedestal onde eu defino o que a torcida pensa. É óbvio que não. Se eu definisse o que a torcida pensa, vocês não discordariam do que eu falo. Tudo que eu falasse aqui seria a regra, não é? Então, exato, a gente pensa diferente, porque a torcida do Fluminense é uma massa muito grande. Então, assim, esse é um recado que eles passaram um recado para alguém que não vai pegar esse recado. A verdade é essa, assim, um recado para a imprensa de que, olha só, não adianta criticar o Diniz e fazer campanha de fora Diniz e chamar de pardal e etc, 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 que a gente não vai demitir. Não adianta fazer a cabeça do torcedor e tal. Novamente, é um inimigo que, para mim, na minha visão, não existe, ou se existe é muito pequeno. Porque, pelo menos no Fluminense, a maior parte das pessoas que eu vejo, assim, cobrindo ali como imprensa, fazem e tecem muito mais elogios do que críticas ao Fernando Diniz como treinador. Se você for no Maracanã, num jogo, e perguntar a todos os jornalistas que estão lá cobrindo, a maioria, se você der 5 minutos para cada um falar, vai fazer mais elogios do que críticas ao Diniz. Como, inclusive, eu tô fazendo nesse vídeo aqui agora. Só que o recorte, eu não sei, de fato, eu não sei qual é o problema. O recorte que chega a eles é só o recorte da questão negativa. Se, sei lá,
é uma necessidade de botar a imprensa como eles pra gente se unir aqui no Nós. Eu, de fato, eu não sei, mas é um ponto que existe, é um recado que eles deram. E acho que o quarta pessoa que recebeu o recado vai linkar já com o terceiro ponto desse vídeo. Fiz muitos pontos aqui, pode ter ficado confuso. Mas eu falei, né? O primeiro ponto era justamente dessa análise de mercado, de posicionamento como gestão. O segundo ponto, eu falei que eram 3, é justamente esses recados que foram dados. Recado para o mercado, recado para a torcida, recado para a imprensa e recado para os jogadores. Eu tava dando não assisti tudo ainda, assisti só um trechinho da entrevista do Carlos Eduardo Mansur, um dos jornalistas que eu mais admiro, assim, que eu mais gosto de ver como opinião no Charla Podcast. E ele fala uma coisa interessante, né? O Carlos Eduardo Mansur falou uma coisa, colocou com palavras melhores, numa construção melhor, algo que o Fio vem fazendo aí, vem falando já há um tempo. Se você tirar o Fernando Diniz deste time do Fluminense, a possibilidade de vir um treinador que vá domar este time, ter o controle e ter a negociação com os jogadores é muito pequena. Então é muito difícil. E aí esse é um recado para os jogadores. A gente costuma ver muito no Brasil, e eu até citei isso como exemplo recentemente, o caso do Vitória, onde o Léo Condé não fazia o trabalho ruim. Só que o Vitória estreou na Série A, né? Voltou à Série A e fez sua estreia com 3, 4, 5 jogos e não saía de um ponto. E aí o que decidiram? Opa, peraí, a gente precisa ter uma mudança aqui dentro do Vitória. O Léo Condé não tá fazendo um trabalho ruim, mas peraí, eu não tenho como contratar 3, 4 jogadores. Também não tem como mandar aqui 6, 7 embora. Então quem que eu vou trocar? O treinador. Demitiram o Léo Condé, contrataram o Thiago Carpini. Olha aí o Thiago Carpini, né? Tá recebendo ainda provavelmente a rescisão do São Paulo, foi trabalhar no Vitória. Bem, até agora o Thiago Carpini jogou um jogo pelo Vitória, perdeu do Botafogo, dentro de casa foi eliminado pela Copa do Brasil. Não dá pra medir o trabalho dele por isso. O que eu quero dizer? O recado do Fluminense é muito óbvio. Olha só, vocês aí que tem contrato, etc, saibam de uma coisa, o Diniz tá garantido até o final do ano que vem. A gente sabe que contrato de técnico, na maioria das vezes, ele nem é tão cumprido, sai com comum acordo e etc. Então ele é muito mais uma sinalização de que, olha só, a gente confia em você e você confia no nosso projeto, e essa sinalização chega até os jogadores também. Os jogadores sabem que vão ter o Diniz até o final do ano que vem. Seja isso pro lado bom, daqueles que amam o Diniz e não queriam, de repente, ter outro treinador, seja do lado que poderia ir para um caminho ruim, que é daqueles que poderiam ficar com raiva da conduta do Fernando Diniz e quererem fazer corpo mole para demitir o treinador. Acho que o recado que passa é muito claro. E aí a gente chega até o terceiro ponto dessa renovação. Se foi para passar recado para algumas coisas, se foi para poder se posicionar como gestão, o terceiro ponto é muito claro. O Fluminense renova porque acredita no trabalho do Fernando Diniz. E aqui eu fecho esse vídeo de opinião com isso muito claramente, assim. Fernando Diniz, ele vai ocupando no Fluminense um posto de top 3 ali, top 5, principalmente para aqueles torcedores que não têm uma memória histórica tão grande, dos maiores treinadores da história do Fluminense. Mês que vem, o Fernando Diniz se torna o técnico mais longevo deste século. No site flusão.info tem a lista lá dos trabalhos mais longos no século XXI. O primeiro atualmente é o de Abel Braga, naquela passagem dele que ele foi campeão brasileiro e campeão carioca em 2012, né? Foi de junho de 2011 a julho de 2013. O Fernando Diniz já tá para passar essa. Faltam ali pouco mais de 20 dias para poder passar, né? E a terceira é também de Abel Braga, né? Na passagem mais recente agora de 2017 a 2018. Neste século, você vai encontrar passagens que têm a metade do tamanho do Fernando Diniz ali, como a do Renato Gaúcho na 4ª posição. Então, a gente está falando de um cara que vai se destacando, vai ganhando moral. Quando você vai para o histórico ali dos treinadores, né? Aí sim, na história do Fluminense, o Fernando Diniz, se ele cumprir o contrato dele até o final, ele se torna ali por baixo, óbvio, vai ter ali uma questão de jogos e tal, provavelmente o quarto ou quinto treinador com mais jogos na história do Fluminense. Exatamente. O quarto, ele provavelmente vai ficar por ali.
Então, assim, hoje o Diniz está na 5ª posição, com 184 jogos, para ser mais preciso. Se ele treinar até o final do ano que vem, você bota aí 60 jogos do ano que vem, bota mais uns 30 e poucos desse ano, vai dar uns 100 jogos a mais. Ele vai para 284 jogos, vai ficar na 4ª posição, vai ultrapassar o Renato Gaúcho, muito próximo do Ondino Vieira, que é o terceiro. E só abaixo, provavelmente, de Zezé Moreira e Abel Braga. Então, assim, a gente tá falando de um cara que tem uma história muito ligada ao Fluminense, não só como jogador, é o treinador da nossa primeira Libertadores, é um treinador que tem um vínculo com a torcida muito forte. E que tem esse sentimento de estar agradecido também ao Fluminense. E essa construção, ela não ela, obviamente, como toda relação de namorados, né, relação de amizade, você tem altos e baixos, você tem momentos mais complicados, você tem momentos em que essa relação ela é testada. E a relação do Fernando Diniz ela já foi testada algumas vezes, ela está sendo agora, inclusive. O Pardal, as invenções, e a gente, claro que a gente sabe que, obviamente, o Fernando Diniz é um treinador bom, com qualidade, e que pode ser que em algum momento o bom não seja bom pra gente. Mas nesse momento, o que se configura com essa renovação de contrato é que a gente, olha, a aposta é de que o Diniz ainda funciona no Fluminense. E se ele não funcionar, eu espero muito que se tenha uma visão... É até difícil isso que eu vou falar, porque eu não concordo tanto, tá? Mas que se tenha uma visão como a de 2019. A gente nunca vai saber o que teria acontecido em 2019 se a gente não demitisse o Diniz. Não tem essa linha do tempo. É muito fácil, inclusive, isso no futebol. Eu já brinquei isso algumas vezes para quem assistiu Minority Report, né? Aquele filme que tem os precogs, que são seres ali que conseguem prever que um crime vai acontecer. E aí o precog prevê que eu vou matar uma pessoa. A polícia vem e me prende antes que eu mate a pessoa. E aí só que é complicado, porque como sociedade, como é que você aceita? Eu não matei, como é que quem me garante que eu iria matar ou não? A lógica desse filme ela é muito interessante pro futebol, porque a gente nunca vai saber se o Diniz seria rebaixado ou não em 2019. E aí por que eu tô fazendo toda essa comparação aqui com o Diniz de 2019? Porque no ruim, mesmo discordando de muita coisa que o Celso Barros fez como gestor do Fluminense, principalmente nessa época, o Fluminense ficou na Série A. Então eu espero que, se de fato o trabalho do Fernando Diniz se mostrar um trabalho problemático, que se resolva num tempo em que consiga se resolver a situação dentro de campo. E aí, seja que eu falo de o Diniz estar nas oitavas de final da Libertadores e não estiver rendendo, e a gente demitir antes de ser eliminado, como não foi com o Roger Machado em 2021, por exemplo, a gente demitiu só depois que foi eliminado, seja por risco de perder o título da Copa do Brasil, de ser rebaixado no Brasileirão, sei lá. Só o que eu acho interessante é que não se fique cego nessa situação só no Fernando Diniz. Que, novamente, é um ótimo treinador e que eu concordo perfeitamente com essa renovação nesse momento. Acho que é o melhor que tem pra gente hoje. É o melhor disponível. Não acho que as outras opções são tão ruins. A gente tem opções boas no mercado. Mas não acho que... mas eu acho que o Fernando Diniz é consideravelmente, nesse dia 26 de maio, a melhor opção. Pode ser que ele não seja mais a melhor opção no momento? Pode ser. E aí a gente tem que estar de olhos abertos para não perder o timing, não segurar tempo demais numa relação que já estaria fadada ao fracasso. Não acho que seja esse cenário no momento, não acho que vá acontecer isso, porque acho que o Diniz tem essa capacidade de se reinventar. Vamos torcer para que no final do ano a gente esteja comemorando mais uma renovação dele até 2027 com o bicampeonato da Libertadores. Tamo junto, deixa sua opinião aqui embaixo na caixa de comentários. Até a próxima, valeu!